A era da qualidade, que começa logo após a era da qualidade assegurada, não tem um nome definido, porque ele acontece uma revolução muito grande nos métodos de gestão em várias empresas e surgem várias figuras no cenário e eles implementam essa gestão da qualidade de diferentes formas. Mas a forma mais conhecida é como a era da qualidade total. E a era da qualidade total é o nome de um programa que um desses pensadores, um desses gurus, acabou criando. Então o que ele fez? Ele pegou esse modelo de gestão, essa forma de gerenciar e deu uma aperfeiçoada e disse, olha, agora você vai aplicar a gestão da qualidade não só na produção, não só no processo, não só no produto, não só olhar para o consumidor, mas você vai expandir ela para todos os setores da sua empresa. Então você precisa de ter qualidade lá no administrativo, você precisa de ter qualidade lá no controle de gestão ambiental, você precisa de ter qualidade em todos os processos e por isso recebe esse nome de qualidade total. Mas nós temos que entender que isso surge a partir das bases do alicerce do que acontece lá no Japão. E o que acontece lá no Japão é impulsionado por dois principais pensadores. Esses pensadores nós chamamos de gurus. Mas eles não eram só pensadores, aqui não é a ideia daquele filósofo que fica parado pensando. Eram dois caras que tinham uma vivência na indústria, uma vivência ali no chão de fábrica e que recuperou as indústrias japonesas. Esses dois caras é William Deming e Joseph Juran. Esses dois lançaram os alicerces para que se tivesse a gestão da qualidade total. O Deming foi o idealizador do controle estatístico do processo. O cara era um estatístico, ele trabalhava com matemática, trabalhava com números. Mas ele começou a atuar também junto na gestão das empresas. E a gente sabe que homem é muito incompetente, ele não faz nada sozinho, né? Se o pedreiro está ali trabalhando, ele poderia fazer sozinho, mas ele precisa de um servente. E não foi diferente ali na história do Deming. Ele teve um cara que ajudou muito ele, que ajudou a complementar todas as teorias que ele criou, e foi o Joseph Juran. O Juran ele é conhecido como o pai da qualidade. Ele é o cara que colocou tudo aquilo para funcionar. Ele fez com que o controle estatístico surtisse resultado também, e ele categorizou muitas outras coisas para a gestão da qualidade. E é isso que a gente vai ver ao longo dessa aula. Um pouquinho desses pensadores, desses gurus da qualidade. Vamos começar com William Deming, ou para os íntimos só Deming. Então vamos lá. Ele diz o seguinte, não é suficiente você fazer o seu melhor. Primeiro você precisa saber exatamente o que deve ser feito para depois dar o seu melhor. O que isso quer dizer? É que é necessário que os funcionários, os colaboradores tenham treinamento. Porque ainda que eles tenham a melhor das intenções, se eles não souberem exatamente o que fazer, não vai sair conforme planejado. Então ali vai de encontro com o que a gente aprendeu, a moral das pessoas. Elas estão engajadas, elas querem fazer, mas você precisa ensinar elas ao que deve ser feito. Você não deve esperar que elas saibam tudo ou que vá sair tudo certo se você não ensinar. E isso no Brasil é muito precário, porque geralmente o treinamento funciona como? Você começa a trabalhar numa empresa, eles colocam um funcionário mais velho para te acompanhar e ele vai te ensinar tudo. Então, inclusive os vícios. Se aquele funcionário já faz coisas erradas, você vai aprender a fazer as coisas erradas também com ele. O Deming ele ficou principalmente conhecido por desenvolver toda a matemática, tudo sobre o controle estatístico de processo. Mas além disso, ele também fez uma contribuição que foi mostrar a necessidade de melhoria contínua. No Japão, isso tem um nome, se chama Kaizen. Kai significa mudar e Zen melhor. Então mudar para melhor, e na tradução aqui para o português, nós traduzimos por melhoria contínua. E isso nasce com Deming, um negócio que nós vemos ainda hoje sendo utilizado nas indústrias, nas empresas, começou lá atrás. E por isso que é importante que entendamos a história, entendamos também a contribuição de cada um desses caras. Deming também deu outra contribuição para a gestão da qualidade, que ficou conhecido como 14 pontos para a melhoria da qualidade. Ele começa falando que a empresa precisa ter constância de propósito. Ela precisa de ter constância naquilo que ela está fazendo. Ela precisa buscar melhorias. Isso quer dizer que não basta você implementar um sistema de gestão da qualidade e esquecer, deixar ele lá.
ele precisa de ter constância, ele precisa de ser melhorado dia a dia. Ele também colocava um segundo ponto que chamava adote uma nova filosofia, que naquela questão, naquele contexto que ele vivia, era para revolucionar, mudar a forma como que era visto todo o sistema produtivo. Então, em vez de você ficar ali buscando culpados e inspecionando produtos, você deveria adotar uma nova filosofia. Essa filosofia de redesenhar os processos, rediscutir tudo para que consiga melhorar a produção e conseguir produtos de maior qualidade. O terceiro ponto que ele coloca é para que você não tenha dependência da inspeção em massa. Conforme nós vimos nas aulas passadas, se você ficar dependente de olhar todos os produtos, você não vai conseguir controlar a qualidade. Ele fala, se você controla o seu processo, você vai ter qualidade no seu produto. Você não precisa ficar dependente de ficar controlando o produto se você olhar para o seu processo. Um outro item que ele coloca é que as empresas devem parar de fazer negócios baseados só em preço. Porque geralmente como que é a dinâmica? Eu preciso de produzir parafusos. Então eu preciso de um fornecedor de metal. E eu quero ter o maior lucro possível. Então eu tenho que comprar bem baratinho. Então eu vou espremer, eu vou estrangular meu fornecedor para que eu consiga um preço de custo menor. Só que Deming falava que quando você faz isso com o seu fornecedor, você faz isso de quem você compra, você acaba forçando ele a mexer na qualidade do seu produto, da sua matéria-prima, para que ele ganhe um negócio porque está sendo baseado só em preço. Então ele fala o seguinte, o preço ele é um fator decisivo, sim, mas ele não deve ser o primeiro. O primeiro deve ser a qualidade. Porque se você compra um produto de qualidade, você vai conseguir transformar aquilo e não vai ter problemas maiores. É aquela velha história, né? O barato às vezes pode sair caro. O quinto ponto que ele coloca é que as empresas devem buscar uma melhoria dos seus produtos e dos seus serviços. Imagine que você presta um serviço e você tem um nível de satisfação de 85% dos seus clientes. 85% dos seus clientes estão super satisfeitos. 10% estão mais ou menos satisfeitos. Você satisfez as necessidades dele, mas não superou as expectativas. E 5% ali acha seu produto, seu serviço ruim. Um nível de 85% já é um nível excelente. Mas ele fala, você deve buscar melhorar. Se hoje você está em 85, amanhã você tem que estar em 86 e depois 87. Você não deve ficar parado e acomodado com o padrão que você tem hoje. Você tem que melhorar sempre, buscar mais resultados. O próximo ponto é para instituir treinamento no trabalho. Então, o item 6 se diz que você deve treinar os seus colaboradores, você deve investir neles. Você deve ensiná-los da melhor forma que pode ser feito. Por mais que eles tenham a intenção de fazer bem feito, você deve ensinar qual que é a melhor forma. De repente, às vezes você tem um grupo de cientistas que passam um ano pesquisando a melhor forma de você executar um serviço. Você chega lá com um novo operário e não ensina ele como fazer. Ele vai fazer como ele acha ser o melhor. E de repente o que ele acha não é o como deve ser feito. Então você deve treinar essas pessoas. O item 7 é para você instituir lideranças. Você deve pegar aquela pessoa, aquele operário e colocá-los como líderes, porque eles vão saber se comunicar melhor com os seus pares, com os seus iguais. As pessoas elas devem se sentir donas também do processo, donas daquilo que elas estão fazendo. O item 8 é para que se elimine o medo. Qual que é esse medo? Imaginou aqui no Brasil, se o cara vai lá e ele erra, ele cometeu um erro na produção, qual que é a nossa tendência? E esconder, né? Nossa, se alguém descobre isso, eu tô ferrado. Eu vou tomar na tarraqueta. Eu vou sentar na graxa. Eu tô fodido. Não é assim que a gente pensa, eu errei, eu vou ser penalizado por isso. E muitas empresas de fato fazem isso. Eu lembro que eu trabalhava numa gráfica e eu errei a impressão de um livro. Era um prejuízo de mais de R$800. Sabe o que eles fizeram comigo? Descontaram do meu salário. E olha que eles descobriram. Se eu erro de novo, qual que vai ser a minha tendência? Eu vou esconder para que ninguém descubra. Então o que o Deming falava é que as pessoas não podem ter medo. Elas devem estar seguras para demonstrar onde que errou.
porque isso vai ser positivo para a empresa, ao passo que aquele erro nunca mais vai acontecer com outras pessoas. É uma filosofia completamente diferente do que a gente está acostumado. Então, se teve um erro, as pessoas não podem ter medo de sinalizar que errou. Porque se elas tiverem medo, o erro vai passar desapercebido e isso vai ser um custo para a empresa. Então as pessoas têm que estar seguras, estarem tranquilas de admitir até quando mesmo elas erram. E isso vai ser benéfico para a empresa, porque esses erros não vão se repetir com outros funcionários. O item 9 é para romper com barreiras interdepartamentais. Sabe o que isso quer dizer? É aquele setor lá que o cara trabalha como engenheiro técnico e ele detesta o cara de finanças. Ele detesta o administrador que está ali controlando custos. Ou o cara trabalha na produção e ele detesta o mecânico, porque o mecânico vai lá parar a máquina dele e ele ganha por produção. A máquina parada ele não está ganhando. Essas barreiras fazem com que as pessoas passem a enxergar somente o seu setor ou até mesmo a si mesmas e ignoram o fato que elas devem trabalhar para um conjunto maior, um objetivo geral que é comum para todos. Nós estamos falando aqui de um contexto de fábrica. O mecânico ele vai parar a máquina do operador para consertar ela, para que ela não quebre, para que ela produza mais, para que ela seja mais eficiente. E as pessoas devem entender que isso é tudo para um objetivo comum. O item 10 ele fala para eliminar slogans. Sabe, às vezes você fala assim, vamos fazer aqui um evento na empresa, vamos colocar aqui uma camiseta e todo mundo vai estar escrito todos pela qualidade. É Semana da Segurança do Trabalho e coloca um banner lá na empresa, enfeita o pavão. Deming falava que isso não funciona. Você tem que eliminar isso. Essas frasezinhas de efeito não fazem efeito. No ponto 11, Deming fala que não se deve ter cotas ou metas de trabalho. E aqui ele está se referindo a fatores quantitativos. Porque se você vincula um pagamento de um operário à sua produção, a tendência é que ele queira produzir mais e mais e mais, sem se atentar se aquele produto de fato está saindo com qualidade. Porque o interesse dele vai ser só em bater aquela meta, em cumprir o que está determinado e receber o seu no final do mês. Então ele diz que você não pode ter essas cotas numéricas. O ponto 12 fala que as pessoas devem ter orgulho pelo que fazem. Se você se lembra das aulas passadas, você vai se lembrar de um ponto que eu comentei que no começo ali da década de 20 houve a separação, a divisão do trabalho. Então, se na época do artesanato, lá dos artesãos, né, o cara ia fazer uma mesa, ele fazia todo o processo, agora num processo industrial em massa, um cara vai estar ali só para bater o prego na mesa. O outro vai estar ali só para passar o verniz. O outro vai estar ali só para lixar a madeira. Então ele vai fazer só aquilo. Então quando ele fala que as pessoas devem sentir orgulho pelo trabalho, é que elas entendam que por menor que seja, impacta demais no resultado final. Você não pode entregar o carro faltando um parafuso. Se o trabalho do cara é apertar um parafuso, ele tem que sentir orgulho daquilo, entendendo o porquê daquilo que ele faz é importante. O ponto 13, ele diz que você deve instituir programas de melhoria contínua e também para que as pessoas consigam crescer dentro das empresas. Se você observar isso lá no Japão, as pessoas têm mais de 30 anos de fábrica. E eles têm até um ditado que fala que quando um diretor se aposenta, um faxineiro é contratado. Isso quer dizer que cada pessoa vai subindo a escada, vai subindo nos degraus da hierarquia de acordo com o seu trabalho por conta desses programas. Isso faz com que as pessoas, quando ela entra na empresa, ela vê onde ela quer chegar e ela sabe exatamente o que ela tem que fazer para chegar até lá. E no seu último ponto, ele fala que você deve colocar todos para alcançar as metas. Ô André, mas lá atrás você falou que não era para ter meta. E agora você fala que é para alcançar a meta. Presta atenção que esse é um ponto importante. Deming, ele falava para você eliminar os padrões numéricos, quantidade. Mas ele fala para você colocar metas de qualidade. Se você está ali num processo onde
de a cada 1000 plaquinhas que saem, 10 estão com defeitos. Você instituiu um padrão de melhoria da qualidade para que no próximo mês não saiam 10, saiam 5. Você já teve aí uma melhoria enorme. Coloca isso ao longo de um ano e você vai ver o que a empresa está ganhando. Então essas metas que ele está falando não são metas de produtividade, são metas de qualidade. Então note que essa lista está estruturada em pontos de importância. Primeiro você precisa de ter lá em cima o item número 1 e depois os demais. Ela está classificada em ordem de importância. Ela ainda pode ser dividida em 2 partes. Ali no primeiro bloco, até o item 5, se diz a respeito de ações da liderança, ações ali do nível estratégico da empresa. Os outros itens, você vai perceber que ele fala muito da gestão de pessoas. Ele fala da forma com que você deve treinar, a forma como que você deve tratar esses funcionários, para que eles se sintam seguros em produzir com qualidade, que ele não vai ser demitido porque errou. Então, uma metade se fala sobre ações da alta direção e a outra ações com que você deve ter com os operários, com os colaboradores. Além dessas 2 contribuições, o controle estatístico e os 14 pontos de melhoria, Deming também conseguiu operacionalizar o PDCA. O PDCA é uma metodologia fantástica. Você pode aplicar em qualquer empresa, qualquer processo, mesmo fora da qualidade. Você vai aprender um pouco mais à frente. Essa ferramenta é até conhecida como o ciclo de Deming. Mas na verdade ele copiou de um outro cara lá atrás. Mas ele que levou o mérito porque ele que fez funcionar. Então a gente encerra por aqui com as contribuições de Deming e na próxima aula vamos ver a contribuição de Joseph Juran. Beleza, pessoal? Até mais, obrigado por ter ficado até o final e um abraço e até a próxima.